Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Este é um vídeo sobre gerenciamento de riscos. Mais que isso, é um vídeo sobre hedge ou hedging, que é uma das ferramentas, conceitos aí usados para gerenciamento de riscos, só que este vídeo é feito para aquele completo principiante que ainda não foi iniciado no mundo encantado das finanças. Às vezes ouve uma palavrinha aqui, outra ali, meio estranha, não consegue entender. Então, neste vídeo eu vou explicar para o principiante o que é o tal do hedge. E a gente se vê logo depois da vinheta. Eu vou falar sobre algumas situações da vida cotidiana que nada tem a ver com finanças, e eu gostaria que você escrevesse nos comentários se você já passou por isso, se você já fez isso, ou se alguém já fez com você alguma das coisas que eu vou falar aqui, ou se tem alguma outra situação que eu não falar, mas você acha que possa ser interessante para ilustrar um pouco aqui o que vai ser dito no resto do vídeo. Mas vamos lá. Você, em algum momento da vida, já namorou ou eventualmente até casou com alguém que não era quem você queria, não era aquela pessoa perfeita, mas você fez isso para não ficar sozinho ou sozinha, né? Sabe aquela coisa que a gente toma uma decisão, faz, e aí a gente fica dizendo para nós mesmos assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Então a gente vai lá e pega alguém ali que não era bem aquela pessoa, né? E a gente fica depois com aquela sensação, e se eu tivesse esperado um pouco mais, poderia ter aparecido aquela outra coisa que eu imaginava, né? Mas também poderia não ter dado em nada e a gente ia ficar para tio, essas coisas do tio, tia, né? Então tem essa situação. Já passou por isso? Ou alguém já fez isso com você? Vamos lá. Vamos pensar agora numa viagem. Imagina que você e sua família tenham um desejo de fazer uma viagem super exótica, um negócio que vocês viram aí em algum lugar, mas aí vocês ficam assim meio com medo, meio receosos, etc. e resolvem, sei lá, ir para Disney, né? Alguma coisa assim comum que sabe que não tem muito erro, assim, apesar de que esse não tem muito erro é controverso, né? As pessoas assim que têm ido ultimamente não têm me falado exatamente isso. Mas de qualquer forma você vai na aposta segura e acaba deixando aquele sonho da viagem exótica um pouco de lado por medo, por insegurança, e fica aquela sensação também, né? Nossa, e se eu tivesse ido? Podia dar tudo errado, mas podia ser aquela viagem dos sonhos que você jogou pela janela por uma aposta segura. Trabalho, situação profissional, tá? Então você tem lá, tinha aquele sonho de infância, aquela coisa que você sempre quis fazer, mas na hora de tomar uma decisão você foi pelo caminho seguro. Vamos imaginar, por exemplo, com todo respeito ao pessoal do setor público, aquele pessoal que vai lá e faz um concurso público. Eu conheço muita gente do setor público, alguns estão por uma vocação verdadeira, então tem aquela pessoa que nasceu para aquilo, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que foi para o setor público foi em busca de segurança, em busca de estabilidade. Na verdade, elas nem gostam muito daquilo que fazem, mas preferiram ir pelo caminho seguro. E estão lá com aquela vida boa, né? Nada excepcional, mas estão lá com aquela vida boa, mas às vezes fantasiando. Nossa, e se eu tivesse feito aquela outra coisa, né? Mais um exemplo, um carro. Você já comprou um carro na vida? Você dirige? Você gosta de carro? Conte aí suas preferências nos comentários. Mas às vezes as pessoas elas têm um desejo por um determinado tipo de carro, uma cor de carro, mas fica com medo assim, eu não vou conseguir vender. Aí vem o pessoal começa a falar aquelas coisas, ó, você vai casar com o carro, hein? Olha, duas alegrias, é quando compra e quando vende. E aí você deixa de comprar aquele carro que você quer e vai comprar o carro seguro, aquele carro que dizem para você que ele é fácil de vender, que ele não perde tanto valor, mas não é o carro que você queria. Comida, né? Vamos imaginar que você vai fazer aquele super jantar na sua casa e você vai convidar pessoas e você vai fazer aquela coisa diferente que você
viu aí em algum site ou em algum curso de gastronomia que você fez. Mas na dúvida, você não está muito confiante do que você está fazendo, você resolve comprar aí um pacote de pão de forma, um monte de presunto, queijo, vai que dá errado, você tem que enfiar misto quente em todo mundo, né? Então você acaba tendo que comprar duas comidas, né? Uma para fazer a sua experiência gastronômica e a outra que é o plano B se tudo der errado. Ou, por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião e você também resolve levar sua própria comida, porque comida de avião a gente sabe que é aquela maravilha, né? Mas às vezes, sei lá, vai que é bom, né? Mas você leva a sua comida dentro do avião, tem a inconveniência, às vezes você está ocupando espaço da sua bagagem de mão que você poderia estar levando outras coisas mais interessantes para levar uma comida sua, que às vezes também nem é tão boa assim, mas você prefere não correr o risco. Ou uma última situação aqui para descrever. Imagina que você vai numa festa e você tem uma roupa que você acha super bacana, meio diferente, aquelas coisas assim, mas você fica com receio de ir com aquela roupa e resolve colocar uma coisa mais comum, mais discreta, né? Não quer chamar tanta atenção. E aí você vai na festa e aí fica pensando, puxa, talvez eu deveria ter vindo com aquela roupa mais extravagante, né? Mas também se você vai com a roupa extravagante, você podia pagar um tremendo mico, você nunca vai saber. Então essas situações que eu descrevi são situações em que a pessoa optou por um caminho seguro, abriu mão de uma coisa um pouco mais ousada, mas é uma coisa que não é tão convicta, porque sempre fica aquela sensação de e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse dado aquele grande salto e agora, né, eu poderia estar aí numa situação muito melhor, mas também fica do outro lado assim, olha, eu poderia ter dado o grande salto, mas eu ia saltar do penhasco. Todas essas situações que eu descrevi são situações em que a pessoa, você, talvez eu, em alguns momentos da vida, fizemos hedge. Esse é o tal do hedge, é o conceito do hedge ou hedging, como alguns falam, né? E a gente, né, para definir um pouco do hedge, o hedge é uma palavra em inglês que vem de cerca, de cercar, então a gente quer cercar um determinado risco. A gente pode dizer assim que o hedge é talvez a segunda ferramenta ou conceito de gerenciamento de riscos nos investimentos mais popular. Só perde para o campeão dos campeões, o primeiro de todos, que é a diversificação, né? O famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta é a primeira ferramenta de gerenciamento de risco nos investimentos. A mais básica, a mais elementar, a mais efetiva e que tem que ser usada por todo mundo. Né? A pessoa que não diversifica os seus investimentos, às vezes ouve uma ou outra bobagem aí fora de contexto e acaba fazendo uma grande concentração, aí vira loteria, né? Quando dá certo, ganha muito, assim, mas quando dá errado também, a pessoa se explode e quebra. E, como eu havia falado, então, hedge, né, vem da palavra em inglês que corresponde a cerca, é uma, assim, a gente anula o risco, através do hedge a gente procura anular um determinado risco adotando uma posição oposta, uma posição contrária. E no caso das finanças, no contexto financeiro, a gente faz isso com o uso de instrumentos financeiros e mais comum com um derivativo. Então a gente usa derivativos para tentar anular um determinado risco, porque derivativos, de forma geral, são baratos. Então a gente faz aí a gente tem um custo com derivativos que acaba sendo, às vezes, uma fração daquilo, do investimento que a gente está fazendo, e a gente consegue esterilizar um risco. Então, um risco qualquer que a gente escolhe. Mas o hedge, então, ele tem algumas características em que, apesar dele ser efetivo, ele acaba sendo inconveniente para nós. Então, a primeira coisa é que hedge tem custo. O pessoal costuma dizer que hedge é um sinônimo de seguro. Esse raciocínio ele não está totalmente errado. Porém, o verdadeiro espírito do hedge não é simplesmente um seguro, é um seguro inconveniente. É um seguro que te faz pensar, puxa, o que poderia ter acontecido se eu não tivesse esse seguro? Lembrando que o hedge é uma ferramenta de gerenciamento de riscos. Risco é uma palavra que está associada à incerteza. Pelos usos e costumes da linguagem, a gente acabou convencionando que risco é a incerteza negativa. É a incerteza que
tem consequências e impactos negativos, mas se a gente fosse ver ali a definição mais precisa de risco, as consequências positivas também seriam a incerteza positiva. Então, por exemplo, ganhar na loteria, nesse raciocínio, também é um risco. Ter um grande ganho inesperado no investimento por conta de algum evento aí que aconteceu também seria um risco. E quando a gente faz o hedge, a gente anula esse risco. Que risco? Um risco qualquer que você escolheu, porque essa é outra coisa interessante do hedge. O hedge funciona para um risco. Então você tem que escolher um risco, que é aquele risco bem definido. Então pode ser, olha, eu quero me proteger do risco cambial. Eu quero me proteger do risco da inflação. Eu quero me proteger de um risco de crédito. Então você tem que escolher um risco qualquer. Não adianta você querer se proteger de tudo, tá? Porque se você quiser se proteger de tudo, eu acho que nem se você se enfiar num bunker nuclear, você vai conseguir se proteger de tudo. Mas você vai ter que escolher um risco, e esse risco você vai esterilizar adotando um instrumento financeiro que vai estar na posição oposta. Então você consegue esterilizar o risco cambial da sua carteira, por exemplo. Quer dizer, você tem uma carteira que está em reais, mas por alguma razão você quer dolarizar a carteira, você quer que a sua carteira não perca por conta de desvalorização da moeda local, por alguma razão qualquer. Pode ser que você tenha obrigações fora do país, tenha pessoas aí fora do país que dependem financeiramente de você. Então você pode usar um instrumento como, por exemplo, um contrato futuro de dólar, em que você paga uma fração dele, que é um instrumento alavancado, para você ficar na posição oposta. Então você está, por exemplo, com uma carteira de investimentos em real, você está comprado em real, mas está vendido em contratos futuros de dólar, e essas duas posições se anulam. E aí o que acontece? Primeiro você tem um custo, o custo desse hedge. E segundo, você anulou o dólar para o bem ou para o mal. Então, se acontecer aquele risco que você temia, que a moeda local se desvalorizar acentuadamente em relação ao dólar, você está protegido. Por outro lado, se acontece o oposto disso, se o dólar se desvaloriza, se o real se valoriza frente ao dólar, você perdeu esse efeito. Então você abriu mão de um possível ganho, você eliminou o risco. E de novo, nesse sentido, nesse contexto, o risco a gente vai interpretar como tanto a incerteza positiva quanto negativa. Então se você vê o real crescendo, subindo, montando em cima do dólar, você vai ficar com aquela coisa assim, puxa vida, eu devia não ter feito isso. Eu devia ter deixado isso quieto, porque aí a minha carteira ia ganhar em dólar também. Quando a gente faz um hedge e o risco não acontece, a gente sempre fica com aquela certa frustração. Um outro caso interessante também é plano de saúde. Plano de saúde é um exemplo assim, um pouco covarde até. Mas eu já vi pessoas falando assim, olha, eu pago o plano de saúde se é dinheiro jogado fora, porque eu não uso isso, eu vou no médico de vez em quando, numa consulta, faço um examezinho aqui, outro ali, né? Às vezes as pessoas esquecem dos eventos inesperados e também esquecem assim, a gente não faz plano de saúde para ir na consulta médica, né? Plano de saúde é para quando você vai fazer uma cirurgia, vai para UTI, alguma coisa assim. E a gente acaba esquecendo disso. Quando o evento ruim não acontece, a gente fica com aquela sensação de que jogou dinheiro fora. Quando acontece, né, a gente, óbvio, fica triste por conta do evento, mas fica feliz assim, ó, pelo menos agora esse negócio funcionou para alguma coisa. E aí temos o seguinte, lembra que eu falei que a principal ferramenta de gerenciamento de risco é a diversificação. Só que os riscos, eles vêm em duas categorias. Nós temos duas grandes famílias de risco. Então são os chamados riscos sistemáticos, que são aqueles riscos da economia como um todo, são os riscos do ambiente, que afetam todos os ativos financeiros simultaneamente, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas todos são afetados. E nós temos os riscos específicos, que são os riscos associados a um ativo financeiro qualquer. Então, um exemplo de risco específico é o risco
de uma empresa, é o risco derivado, por exemplo, da gestão de uma empresa, do modelo de negócio de uma empresa, que aquela empresa pode falir, independentemente do que está acontecendo na economia. Então, vai lá uma empresa, dá uma bobeada qualquer, toma uma decisão errada, vai à falência. Ou um risco de crédito, você está aí em títulos de renda fixa, de vários emissores, debêntures, títulos bancários, etc. E vai lá uma daquelas empresas, o banco vai dar um calote. Isso é uma coisa que está associada a um título, a um ativo. E esses riscos específicos, a ferramenta padrão, né, o padrão ouro, assim, para gerenciar esse tipo de risco é a diversificação. Só que a diversificação não funciona para riscos sistemáticos. Os riscos sistemáticos não são gerenciáveis por meio de diversificação, que são os riscos da economia, né, o risco país, o risco da inflação, o risco da taxa de juros. Então, o que a gente pode fazer num caso como esse é o tal do hedge. Então, a gente tem que selecionar qual é o risco do qual a gente está querendo se proteger. É juros? É cambial? Né? É o risco país? O risco soberano? E aí sim nós vamos encontrar o instrumento financeiro que nos permita ficar na posição contrária, de tal forma que a gente anule esse risco dos nossos investimentos. E, tipicamente, os instrumentos financeiros que nós vamos usar são, então, derivativos, que podem ser contratos futuros, que são aqueles contratos em que a gente faz uma compra ou venda futura, a gente se compromete com a compra ou venda de algo, que pode ser algo tangível, ou um índice financeiro, uma referência financeira, e nós não pagamos por isso no momento presente, mas a gente tem aí o comprometimento de fazer isso no futuro, caso, por exemplo, como se faz aí bastante com dólar, com algumas commodities agrícolas. Temos os contratos a termo, ou os forwards em inglês, que são essencialmente um contrato futuro, só que não negociado em bolsas e mercados organizados. Temos os swaps, que são trocas de índices financeiros. Então, às vezes a gente troca de índice financeiro com alguém para a gente fugir de determinado índice financeiro. Pode ser uma taxa de juros, pode ser uma moeda. E nós temos os famosos contratos de opções, as opções de compra, de venda, né, as calls, as puts. E as opções, elas têm uma característica que elas dão ao seu titular o direito, mas não a obrigação de fazer determinada coisa, comprar algo ou vender algo. Quando a gente faz um hedge com um contrato futuro, a gente definitivamente está abrindo mão daquele risco lá que a gente está querendo fugir dele. Seja das consequências boas ou consequências ruins. Então, de novo, se a gente está querendo fugir do dólar, se a gente está querendo fugir de um aumento do trigo, né? Imagina que você, sei lá, é dono de uma rede de padarias, alguma coisa assim, consome farinha de trigo, então olha, ouvi falar que o trigo vai disparar de preço por causa da guerra, não sei do que, tal. Então você quer se proteger contra isso, você já garante o preço futuro disso por meio de contratos futuros, só que se acontecer o contrário, o preço do risco do trigo despencar, você não vai se beneficiar disso. Quando você está fazendo isso com um contrato de opção, você não necessariamente vai ter que comprar o trigo naquele preço lá que você combinou, só que você pagou por isso, você botou uma grana ali. Então, se você não tem a inconveniência de ficar amarrado naquela posição, você tem a inconveniência de que você botou dinheiro nisso e é um dinheiro que você poderia colocar em outra coisa, porque, de novo, seguros em geral têm custo. Esse é um problema. Hedges têm custo. Então, quando a gente vai fazer um hedge aí da nossa carteira de investimento, seja lá o que for, nós temos que estar consciente de que isso implica em custo. Tem uma coisa também que é muito curiosa no mundo das finanças, é algo que eu tenho uma certa dificuldade de entender. Porque eu já fiz uma série de simulações de hedge de investimentos e em alguns casos cheguei à conclusão de que não vale a pena fazer, porque no longo prazo o custo da gente fazer esse hedge acaba sendo maior do que a perda da qual a gente está tentando se proteger, em alguns casos.
Mas quando eu faço esse tipo de argumentação, vem algumas pessoas falar comigo, aquele pessoal que vem, bate no peito, não, você não sabe o que tá falando, né? Essas coisas todas aí, e que dizem assim, porque você tem que saber o timing correto de fazer o hedge, de fazer o seguro, porque quando eu faço uma simulação, eu simulo que você vai estar com seguro o tempo todo. Até porque se você souber o timing de quando os eventos ruins vão acontecer, você não precisa ter seguro. Fala, não, eu só faço seguro da minha carteira quando eu sinto que o mercado vai desabar. Sente. Ah, tá, sei. Ninguém nunca ouviu falar de cisne negro, essas coisas todas, né? Mas tudo bem. Mas isso soa pra mim que nem aquela pessoa que diz assim, olha, eu vou contratar plano de saúde pra mim, mas eu vou contratar só no primeiro trimestre do ano, só janeiro, fevereiro e março, porque eu tô seguro que se eu tiver um ataque do coração vai acontecer em janeiro, fevereiro e março. Os outros meses eu tô tranquilão que eu sei que não vai acontecer nada. Bom, sei lá, né? Um dia alguém me conta como é que funciona esse negócio assim de você conseguir programar em que momento da vida que os eventos negativos vão acontecer, que eu gostaria muito de saber isso. Mas enfim, voltando aqui. O hedge, então, é quando nós anulamos um determinado risco. Então a gente usa tipicamente um instrumento financeiro em que a gente anula aquele risco do qual a gente está temendo, só que a experiência espiritual do hedge sempre vai envolver aquele remorso, aquela sensação de que você poderia não ter feito isso, especialmente se o risco não acontecer, ou pelo menos se você não teve a oportunidade de ver esse risco acontecendo com você. Que é o caso daquelas situações que a gente descreveu no começo do vídeo, né? Aquela coisa assim, olha, você estava com medo de ficar sozinho, então pegou aquela pessoa ali meio nota 6,5, 7, né? E você nunca vai saber o que poderia ter vindo depois daquilo, né? Ou você foi fazer aquele concurso público, ou você não está muito feliz, mas você está lá ganhando bem, consegue tirar suas férias, está com aquela vidinha tranquila, mas sempre fica aquela coisa assim, puxa vida, e se eu tivesse, né, virado empresário, né? Mas você nunca vai saber se também é daqueles empresários que viram estatística, né, dos que morrem nos primeiros anos. Mas enfim, o hedge não é só um seguro. O hedge é um seguro que te deixa com aquela sensação meio desconfortável, né? Ele é inconveniente, porque implica em você abrir mão de algo que poderia ter sido bom para você. Você anulou a coisa ruim, mas poderia ter vindo alguma coisa boa e você abriu mão disso. Então você nunca sabe exatamente do que você se protegeu, se você se protegeu de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Bom, eu espero que nesse vídeo tenha dado para passar um pouco aqui da ideia do que é o hedge. Então lembrando que o hedge é possivelmente a segunda ferramenta, conceito de gerenciamento de risco mais usado no mundo dos investimentos. O primeiro é a diversificação, porém a diversificação tem alguns limites, a gente não consegue diversificar riscos sistemáticos. Porém, nós conseguimos redear, né, essa palavra que a gente usa no jargão, redear riscos sistemáticos. Só que você tem que selecionar, você tem que escolher qual é o risco do qual você está querendo se proteger e ficar consciente de que você não vai simplesmente se proteger, você vai anular aquele risco, inclusive possíveis consequências positivas daquele risco. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido bom para você e tenha servido aqui para você enriquecer os seus conhecimentos de finanças e investimentos e a gente se vê num próximo vídeo.